40 Olá, meu irmão. A disposição amiga, acentuava Cipriano Neto, é verdadeiro tônico espiritual. Não raro, envenenamos o coração, à força de insistir na máscara sombria. Macatadura é moléstia perigosa, porquanto as enfermidades não se circunscrevem ao corpo físico. Quantos negócios de muletas, quantas atividades nobres interrompidas, em virtude do mau humor dos responsáveis. Claro que ninguém se deixa absorver pelos malandros de esquina, mas o respeito e a afabilidade para com as criaturas honestas, seja onde for, constituem alguma coisa de sagrado, que não esqueceremos sem ferir a nós mesmos. À frente da pequena assembleia, toda ouvidos, Cipriano, com a graça de sua privilegiada inteligência, continuou, após leve pausa. Na Terra, o preconceito fala muito alto, abafando vozes sublimes da realidade superior. Nesse capítulo, tenho a minha experiência pessoal, bastante significativa. Meu amigo calou-se, por alguns momentos, vagueou o olhar muito lúcido, através do horizonte longínquo, como a vasculhar o passado, e prosseguiu. É quase inacreditável, mas o meu fracasso em espiritismo não teve outra causa. Não ignoram vocês que meu coração de pai, dilacerado pela morte do filho querido, fora convocado à doutrina dos espíritos, ansioso de esclarecimento e consolação. Banhado de conforto sublime, senti que minhas lágrimas de desesperação se transformaram em orvalho de agradecimento à bondade de Deus. Meu filho não morrera. Mais vivo que nunca, endereçava-me carinhosas palavras de amor. Identificará-se de mil modos. Não havia lugar à dúvida. Inclinei-me, então, à doutrina renovadora. Saciado pela água viva de santas consolações, não sabia como agradecer a fonte. Foi aí que recordei as minhas possibilidades intelectuais. Não seria justo servir ao Espiritismo, através da palavra ou da pena. Poderia escrever para os jornais ou falar em público. Profundamente reconhecido a nova fé, atendi a primeira sugestão de um amigo e dispus-me a fazer uma conferência. Anunciou-se o feito e, no dia aprazado, compacta assistência esperou-me a confissão. Seduzido pela beleza do espiritismo evangélico, discorri longamente sobre a caridade. Aplausos, abraços, sorrisos e felicitações. No círculo dos meus companheiros de literatura, porém, o assunto fizera-se obrigatório. Voltando à avenida, no dia imediato ao acontecimento, meu esforço foi árduo para convencer os confrades de letras de que não me achava louco. Infelizmente, porém, minha decisão não se filiava senão à vaidade. Pronunciara a conferência como se o espiritismo necessitasse de mim. Admitia, no fundo, que minha presença honrara, sobremaneira, o auditório e que a codificação kardeciana em mim encontrara prestigioso protetor. Desse modo, alardeava suma importância em minhas palestras novas. Citava a antiguidade clássica, recorria aos grandes filósofos, mencionava cientistas modernos. Quando nos encontrávamos, meus colegas e eu, no ápice das discussões preciosas, eis que surge o Eupídio, velho conhecido meu e antigo tintureiro em Jacarepaguá. Sapatos rotos, calças remendadas, cabelos despenteados, rosto suarento, abeirou-se de mim e estendeu-me a destra, exclamando alegre. Olá, meu irmão. Meus parabéns. Fiquei muito satisfeito com a sua conferência. Entreolharam-se os meus amigos, admirados. E confesso que respondi à saudação efusiva, secamente, meneando levemente a cabeça e sentindo-me deveras humilhado. Em vista do meu silêncio, o tintureiro despediu-se, mostrando enorme desapontamento. É de sua família? Indagou um companheiro mais irônico. Estes senhores espiritistas são os campeões da ingenuidade, exclamou outro circunstante. Enraiviche-me. Não era desaforo semelhante homem do povo chamar-me, irmão, ali, em plena avenida, diante dos colegas de tertúlias acadêmicas. Estaria, então, obrigado a relacionar-me com toda espécie de vagabundos. Não seria aquilo irmanar-me a rebotalhos de gente, na via pública. O incidente criou em mim vasto complexo de inferioridade. Cegavam-me, ainda, velhos preconceitos sociais e a ironia dos companheiros calou-me fundo, no espírito.
A ausência de afabilidade e a incompreensão grosseira dominaram-me por completo. O fermento da negação trabalhou-me o íntimo, levedando a massa de minhas disposições mentais. Resultado: voltei à aspereza antiga e, se cuidava de doutrina, confinava-me a reduzido círculo doméstico. Não estimava a companhia ou a intimidade daqueles que considerava inferiores. Os anos, todavia, correm metodicamente, alheios à nossa vaidade e ignorância, e impuseram-me a restituição do organismo cansado ao seio acolhedor da terra. Sabem vocês, por experiência própria, o que nos acontece a essa altura da existência humana. Gritos estentóricos de familiares, pavor de afeiçoados, ataúde a recender aromas de flores das convenções sociais. Em meio da perturbação geral, senti que sono brando se apoderava de mim. Nunca pude saber quantos dias gastei no repouso compulsório. Despertando, porém, debalde clamei por meu filho bem-amado. Sabia perfeitamente que abandonara a esfera carnal e ansiava por reencontrar-lhe o carinho. Deixei a residência antiga, ferido de amargosas preocupações. Atravessei ruas e praças, de alma opressa. Atingi a avenida, onde me dava ao luxo de palestrar sobre ciência e literatura. E ali mesmo, junto ao aristocrático café, divisei alguém que não me era estranho às relações individuais. Não tive dificuldades no reconhecimento. Era o Eupídio, integralmente transformado, evidenciando nobre posição espiritual, trocando ideias com outras entidades da vida superior. Não mais os sapatos velhos, nem o rosto suarento, mas singular aprumo, aliado à expressão simpática e bela, cheia de bondade e compreensão. Aproximei-me, envergonhado. Quis dizer qualquer coisa que me revelasse a angústia, mas, obedecendo a impulso que eu jamais soube explicar, apenas pude repetir as antigas palavras dele. Olá, meu irmão. Meus parabéns. Longe, todavia, de imitar-me o gesto grosseiro e tolo de outro tempo, o generoso tintureiro de Jacarepaguá abriu-me os braços, contente, e exclamou com sincera alegria: "Ó meu amigo, que satisfação! Venha daí, vou conduzi-lo ao seu filho." Aquela bondade espontânea, aquele fraternal esquecimento de minha falta eram por demais eloquentes e não pude evitar as lágrimas copiosas. Nossa pequena assembleia de desencarnados achava-se igualmente comovida. Cipriano calou-se, enxugou os olhos úmidos e terminou. A experiência parece demasiadamente humilde, entretanto, para mim, representou lição das mais expressivas. Através dela, fiquei sabendo que a afabilidade é mais que um dever social, é alguma coisa de Deus que não subtrairemos ao próximo, sem prejudicar a nós mesmos. 41 A tarefa recusada. Atanásio, o devotado orientador espiritual de grande grupo doutrinário, admitido à presença de nobre mentor dos planos elevados, explicou-se comovido: "Nobre amigo, venho até aqui solicitar-vos providência inadiável." "Diga, irmão", respondeu carinhoso o interpelado, "a bondade divina nunca nos faltará com recursos necessários aos serviços justos." "É que o nosso grupo na esfera do globo", esclareceu o mensageiro, evidenciando sublimes esperanças, "precisa estabelecer tarefa curativa, com a cooperação dos companheiros encarnados. Nossos trabalhos são visitados diariamente por enormes fileiras de criaturas necessitadas de amor e consolação. Como não ignorais, generoso amigo, há na terra corações esterilizados pelo sofrimento, espíritos endurecidos pelas desilusões, almas cristalizadas na amargura. Permite-me integrar alguns dos irmãos na posse dos bens de curar. Semelhante concessão seria motivo de enorme contentamento entre os operários espirituais da casa de serviço confiada ao meu coração." A entidade superior refletiu alguns instantes e considerou. "A tarefa, tal qual você a solicita, não pode dispensar a contribuição de cooperadores humanos. E dispõe você de auxiliares dispostos às dificuldades e tropeços do princípio e sinceramente interessados em servir o Senhor, na atividade de assistência aos que padecem." Atanásio deixou perceber enorme confiança a lhe vibrar nos olhos muito lúcidos e sentenciou: "Oh! Temos numerosos cooperadores, dos quais devo esperar a melhor compreensão. É incrível não se rejubilem todos com a dádiva tão honrosa.
Entenderão o sagrado objetivo, colocando sobre todas as atividades os divinos interesses do Senhor. Pois bem, aceitando-lhe as afirmativas, não tenho qualquer objeção aos seus bons desejos. E, num gesto significativo, o nobre mentor determinou que se lhe apresentassem 2 companheiros de trabalho. Dirigindo-se a ambos, observou generosamente: Abel e Jonas, ficam vocês incumbidos de se encaminharem à terra, junto a Atanásio, na qualidade de portadores dos recursos necessários ao estabelecimento de tarefa curativa no grupo doutrinário que lhe recebe orientação. Como responsável pela providência, indicará ele quais os irmãos a quem se deverão entregar as dádivas do nosso plano. Após ligeira confabulação afetuosa, voltou o orientador, esperançoso e otimista, em companhia de ambos os embaixadores das novas bênçãos. Chegados ao grupo terrestre, desdobravam-se os serviços de uma das sessões semanais. Ao término dos trabalhos, o velho Augusto Pena, que dirigia a assembleia, comentou sob a inspiração direta do condutor espiritual da casa. Meus amigos, findas as preleções evangélicas, cumpre-me recordar a necessidade premente de instituirmos serviços de assistência fraternal, em nossa tenda de atividades espirituais. Em vista de trazer o Senhor tantos famintos, enfermos e aflitos às nossas portas, creio chegado o instante de multiplicarmos energias para atender ao trabalho justo de socorro àqueles que o Mestre nos envia. Entretanto, neste particular, não temos organizações mediúnicas definidas. Esta realidade, porém, não nos exime da obrigação de entender as sagradas palavras: batei e abrir-se-vos-á. Necessitamos, por nossa vez, bater a porta da realização, não com impertinência, mas com o sincero desejo de atender aos propósitos divinos. Não devemos tentar a colheita de fruto que não amadureceu, mas devemos adubar a árvore, proteger-lhe as flores e oferecer-lhe condições adequadas à frutificação. Estou certo de que as faculdades curadoras não chegarão milagrosamente, contudo, precisamos começar nosso esforço, oferecendo sentimento e possibilidades ao Senhor Jesus. Se é verdade que ainda não dispomos de elementos para subtrair a inquietação ao aflito ou a doença ao enfermo, é possível, pelo menos, amá-los e ajudá-los. Uma faculdade superior é a síntese de grande conjunto de experiências e note-se que me refiro à faculdade superior, porquanto, no terreno comum, as faculdades naturais pertencem a todos. Ora, um médico de valor não se forma em alguns dias e é indispensável recordar que o Senhor nos concedeu na Terra não só uma esfera de purificação, mas também vasta universidade de trabalho, onde toda criatura pode preparar-se para o mais alto, desde que não desdenhe a luz da boa vontade. Depois de longa pausa, na qual observava o efeito de suas palavras, o orientador concluiu: Desejaria, pois, conhecer quais os companheiros que estarão dispostos a iniciar semelhante serviço. O trabalho constará de aproximação afetuosa, aqui no grupo, de todos os doentes ou necessitados, no sentido de se lhes proporcionar o conforto possível. Distribuiremos passes magnéticos, remédios, água efluviada e, sobretudo, conversações sadias. Creio que a palestra sã, inspirada em Jesus, pode ser muito mais eficaz nos enfermos do que a própria medicação. Esses trabalhos, porém, deverão ser ininterruptos. Precisamos de companheiros que perseverem no bem, sem ideia de vantagens, consolações próprias ou recompensas individuais. Convencido estou de que a celestial bondade virá ao encontro dos que insistirem fielmente nas obras do amor, coroando-lhes o espírito de serviço com os mais sublimes patrimônios para a eternidade. Silêncio inesperado seguiu-se ao apelo do orador. Necessitando sondar o ânimo da assembleia, o velhinho começou a interrogar individualmente a senhora D. Joaquina, que me diz? A interpelada exibiu sorriso vago e respondeu: Ora, senhor Pena, quem sou eu? Não presto para coisa alguma. O doutrinador fez um gesto de resignação e continuou: Qual a sua opinião, senhor Tavares? Mas o senhor Tavares, fazendo desagradável carantonha, explicou-se, sem preâmbulos: Sou um miserável, meu amigo, sou indigno e nem mereço a atenção da pergunta. Como interpreta o plano de serviço, senhor Ferreira? Inquiriu Pena a outro amigo.
Sou um desgraçado pecador, replicou o interpelado, não tenho qualidades para pensar nisto. O velhinho prosseguiu, sem desânimo, e a senhora, D. Bonifácia? Eu, exclamou aflita uma velhota que se mantinha em funda concentração, não posso. Sou uma ré de outras existências, minhas misérias são intermináveis. Senhor Antônio, continuou o velho, paciente, que me fala do projeto exposto. Sou muito imperfeito, sou um criminoso. Respondeu Antônio, amedrontado, sou indigno de assistir alguém em nome de Jesus. E, no mesmo diapasão, não houve ali quem aceitasse a incumbência espiritual. Alguns estavam ocupados com o trabalho, outros com a família. A maioria declarava-se miserável. Ninguém possuía 10 minutos por dia, nem 1 centímetro de bondade para o serviço proposto. Todos se afirmavam por preocupações ou totalmente indignos. O doutrinador decepcionado encerrou o assunto, prometendo voltar ao caso em breves dias. Na esfera invisível, todavia o quadro era mais comovente. Enquanto Abel e Jonas sorriam, Atanásio fazia o possível por dissimular as lágrimas. Como vemos, disse Abel ao orientador, com grande bondade, parece que a casa ainda não se encontra disposta a receber a tarefa. Todos os componentes se declaram ocupados, miseráveis, imperfeitos ou criminosos. Sim, tentou Atanásio, triste, meus companheiros, por vezes, são demasiadamente humildes. Nesse instante, porém, fez-se visível, entre os três, a nobre figura do benfeitor espiritual que determinara a concessão, exclamando: Não sofra, meu caro Atanásio, mas também não fuja à verdade dos fatos. Seus tutelados são fracos, porém não humildes. Onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. Aqui, como acontece na maioria das instituições terrestres, todos querem colher, mas não desejam semear. Gozam direitos e regalias, no entanto, fogem a deveres e eximem-se a qualquer compromisso mais sério. E por exibirem títulos falsos, antes de conhecerem as responsabilidades e os esforços que lhes são consequentes, terminam sempre as lutas pessoais entre sombra e confusão. Vendo que Atanásio chorava, mais comovedoramente, o elevado mentor concluiu: Não se inquiete, contudo, desse modo, meu caro amigo. Por termos sido frágeis, ignorantes ou piores no passado, o Mestre Divino nunca nos abandonou. As afirmativas de seus tutelados não são filhas da humildade, nem demonstram firmeza de conhecimento de si mesmos, mas, enquanto a tarefa permanece adiada por eles, continuemos trabalhando. 42 O homem que matava o tempo. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativamente à vida. Filhos de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido ocasião adequada. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. Entendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e, depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé. Considerava indispensável aproveitar a saúde, para atender a caprichos inferiores. Não permanecia na terra, que fazia a maior parte dos homens. Atendiam a desejos, através de comidas e bebidas, com os jogos e prazeres do tempo. Falava-lhe o pai amoroso, de quando em quando: Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito, lá vem o senhor com as histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Quando tiver sua idade, talvez pense nisto. Este mundo é bastante miserável para que se não aproveitem os dias tão curtos da mocidade. E, depois de gesto irritante, arrematava, é necessário matar o tempo.
De outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto. Meu filho, repara que estamos na terra, de passagem somente. Vamos aprender as lições da fé. Jesus espera-nos sempre com o perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isto prazer tão grande para tua velha mãe. Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava um sorriso irônico, explicando-se. Mamãe, não sou eu criminoso, nem desviado. Creio sinceramente na existência de Deus, mas que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver a única ocasião de alegrias na terra. A senhora e papai estimam os estudos evangélicos, enquanto que eu dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpa, no que concerne às diferenças de predileções. Além disso, como não pode deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. A pobre matrona suspirava triste e a luta continuava. Bancário, com remuneração excelente, Anselmo dissipava os vencimentos entre o jogo e os prazeres alcoólicos, comprometendo-se, por vezes, em vultosos empréstimos que o genitor era compelido a resgatar com sacrifícios. Se faltava dinheiro para as extravagâncias, flagelava o coração materno com observações ingratas. E, se os amigos da casa, em visita à família, recordavam ao imprevidente a solução dos problemas da fé, respondia irredutível. Que desejam vocês? Observo-lhes o esforço, mas não estimo as tendências religiosas. Admito que semelhantes impulsos chegam com a idade avançada, ou com a moléstia imprevista. Em sã consciência, coisa alguma exige de mim a manifestação religiosa propriamente dita. Não sou velho, nem sou enfermo. Consequentemente, minha conduta é outra. O homem normal e tranquilo sabe matar o tempo. É o que faço sem perturbar a cabeça. Após fitar a reduzida assembleia de amigos, como se enfrentasse multidões do mundo, de olhar dominador, Anselmo dirigiu-se ironicamente para uma velhinha simpática, exclamando: Que me diz a senhora, Dona Romualda? Acaso, não se aproximou do espiritismo, em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disto? A anciã humilde replicava, bondosa: sim, Anselmo, talvez tenhas razão. E o senhor, seu, Manuel, dirigia-se o moço, atrevidamente, a um negociante idoso, teria buscado o espiritismo, se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo. O interpelado, entretanto, que não tinha a paciência de Dona Romualda, respondia firme. Mas, meu amigo, é o caso de abençoar as enfermidades. Se é que está esperando por elas a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o atenda breve. O rapaz esboçava gesto de aborrecimento e dava-se pressa em sair para a rua, murmurando entre os dentes. Estou muito distante de tais perturbações e, até que venha a ocasião apropriada, matemos o tempo. De nada valiam observações dos genitores, conselhos amigos, convites fraternais. A qualquer aborrecimento comum, desdobrava-se Anselmo em palavras blasfematórias. Se advertido, mostrava enorme fecundidade por evitar raciocínios nobres, declarando-se em época inoportuna a qualquer cogitação de natureza espiritual. O bilhar, o pano verde, as aventuras do desejo menos digno lhe empolgavam a mente. Convidado inúmeras vezes pela bondade divina a traçar diretrizes superiores, com ao destino sagrado, Anselmo Figueiredo fugira a todas as oportunidades de iluminação íntima. Preferira as sombras espessas da ignorância a qualquer pequenino serviço de autoeducação. Sua ficha individual na terra estava cheia de anotações inferiores, ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. A qualquer interpelação carinhosa, vinha à baila o velho estribilho: não havia atingido o tempo próprio, sentia-se distante da realização espiritual, aceitava as verdades eternas, entretanto, declarava-se sem a madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim, o filho do casal Figueiredo atingiu os 48 anos, sempre se sentindo demasiadamente jovem para aproximar-se do conhecimento divino.
Viver à moda de borboleta distraída, sumamente interessado em matar o tempo. Contudo, a morte não podia esperar por Anselmo, como os amigos do mundo, e chegou o dia em que o imprevidente não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando em trevas densas, que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhe agora duas lâmpadas mortas. Chorou, pediu, praguejou. Não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor. Não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto não lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Nada valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora a palavra dos pais, a observação dos amigos carinhosos. Anos passaram sobre anos, sem que o arrependido pudesse contar o tempo de amarguras. Houve, porém, um dia em que, após angustiosa prece, entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se, deslumbrado. Alguém lhe visitava a caverna escura. De repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora a fitá-lo, com extrema doçura. Mãe! Minha mãe! Bradou o infeliz, socorre-me por piedade. Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida, mas debalde. A senhora Figueiredo, não obstante se fazer visível, parecia distante. O desventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha devotada, contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada. É inútil, por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente este encontro, mas, em que estado lastimável te vejo, filho meu? Querida mãe! Clamou o mendigo de luz, porque me esqueceu o Senhor do Universo. Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Enquanto o desditoso arquejava em soluços convulsivos, a genitora esclareceu, triste, Deus nunca te esqueceu, foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço, perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens a percorrer. E, antes que Anselmo pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando à paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma, com vistas ao porvir. 43 A resposta de Enéas. Enquanto se esperava o médum Palhares, o velho Azevedo Cruz, doutrinador das sessões, confiava o bigode longo, comentando mordaz, não reparam a ausência do Guilhermino. Desde muito tempo, não comparece. Que terá acontecido? Indagou D. Amália, piscando os olhos. Não sabem. Tornou o orientador do grupo, o nosso amigo caiu fragorosamente. Não sai do pano verde, nem se afasta do mau caminho. Que diz? Interrogou Dona Margarida, fisgando o interlocutor por cima dos óculos, o Guilhermino desviou-se tanto. Será possível? Ora, aventurou uma senhora na turma, sussurrando, a esposa dele é uma infortunada. Guilhermino é bastante pervertido para entender o que sejam obrigações do lar. Azevedo, olhar transbordante de malícia, acrescentou. Nunca me enganou o patife. Velho malandro, o Guilhermino. Simples lobo na pele de ovelha. Conheço-lhe as patranhas, desde o primeiro dia em que me buscou, pedindo socorro. E a conduta do ausente foi ali examinada, minúcia por minúcia. Chamavam-lhe irmão de quando em quando, classificando-o de velhaco, alguns instantes depois. Quando a pequena assembleia apareceu desinteressada, alguém recordou que Palhares estava demorando.
Bastou isso para que se concentrasse a atenção geral do retardatário. Após verificar que ninguém se encontrava à escuta nas vizinhanças, a senhora Fagundes começou. Nosso médium já não é mais o mesmo. Nunca chega a hora, nada recebe de útil nas sessões e vive sempre desapontado. Não sabe o que vem acontecendo? Perguntou uma companheira irrequieta. Palhares anda agora bebericando. Por 3 vezes, senti-lhe pronunciado o cheiro de vinho. Como poderá ele, desse modo, receber mensagens elevadas? Quando o médium esquece a responsabilidade própria, tudo vai por água abaixo. O doutrinador fixou um gesto de puritano e considerou. Enquanto permanece ele no bar, demoramos aqui, aguardando reuniões improdutivas. Palhares, presentemente, é um fracasso. Estou cansado de orar e rogar inutilmente. Decorridos alguns instantes, entra a vítima, identificando sorrisos acolhedores. Modifica-se a conversação. Ao passo que o companheiro relaciona os atropelos havidos no lar, comenta-se a laboriosa missão dos médiuns. A maledicência de minutos antes converte-se em observações de suposto entendimento fraternal. Palhares chega a sentir-se reconfortado e feliz. Reúne-se a assembleia, em derredor da mesa. Azevedo ora longamente, rogando a presença de Enéas, o sábio mentor dos trabalhos espirituais. Silêncio profundo. Enéas, contudo, não aparece. Encerrada a sessão, os companheiros fixam o médium, quase irritados, como se fora ele exclusivamente o responsável pela ausência de comunicações com o plano superior. Azevedo não consegue sopitar os pensamentos íntimos e exclama: Não posso compreender. Há mais de 8 meses, estamos como que abandonados. Oraze com fervor, pedimos humildemente, entretanto, Enéas não responde aos nossos apelos. Todos concordam desapontados. Na semana seguinte, reúnem-se de novo. Nessa noite, Palhares está a postos, na hora convencional, mas espera-se pelo velho Azevedo. Dona Amália, depois de comentar as desilusões sofridas com os vizinhos, afirmando-se perseguida de espíritos das trevas, começa a tagarelice venenosa da noite. Baixando o tom de voz, sussurrou. Disseram-me no bairro que, seu Azevedo não está procedendo como quem reconhece os deveres próprios. Meu primo afirmou que estamos redondamente enganados, que o nosso doutrinador perdeu o juízo, logo após a viuvez. Notificou-me, confidencialmente, tê-lo encontrado, por mais de uma vez, em situação equívoca, desfazendo talvez a felicidade de um lar honesto. Palhares inclinou-se, esboçou um sorriso brejeiro e acentuou. Não costumo comentar os defeitos dos outros e, mormente, em se tratando de um irmão na fé, sempre estimei o silêncio da verdadeira caridade, mas, aqui para nós, a situação é de fato alarmante. Há no episódio muita coisa a lamentar. Inspira pena o companheiro infeliz. E como o velho Arantes provocasse uma informação sólida, para conhecer a procedência da acusação, o médium deu de ombros e respondeu, pelo menos é o que me disse um colega da repartição. Absurdo! Bradou o senhor Siqueira, exasperado, onde chegaremos com semelhantes disparates? Azevedo não passa de miserável hipócrita. Continuavam a operar as línguas venenosas, quando o companheiro penetrou o recinto. Efusivas e calorosas saudações. Nem parecia que se comentava tão escabroso assunto. Durante meses a fio, a situação do grupo mantinha-se inalterada. Acusavam-se as outras escolas religiosas, apontavam-se os infelizes que a provação atirava ao escárnio público, discutia-se a posição de lares alheios. E, quando faltavam indivíduos para o pasto da maledicência, maldiziam as instituições da época, criticavam os homens de responsabilidades do tempo, duvidavam de todos, espalhando-se leviandades e estabelecendo contradições. Antes das preces de abertura, era necessário retirar os cinzeiros pletóricos, abrindo-se janelas para melhorar as condições do ambiente. Decorrido mais de um ano, que se caracterizara pela excessiva conversação dos encarnados, com absoluto silêncio da esfera invisível, Azevedo se revelou, certa noite, mais preocupado e mais emotivo.
Estabelecido o círculo de companheiros, o velho doutrinador começou a orar, sentidamente, entre lágrimas. Salientava o tempo de doloroso mutismo dos mentores espirituais, rogava esclarecimentos, pedia socorro, implorando auxílio dos protetores benevolentes. Lamentando a ausência de Enéas, o generoso orientador invisível que tantas vezes se manifestara noutros tempos, o chefe do grupo terminava a súplica. Ó, bem-amados amigos da esfera superior, não nos abandoneis. Se estamos em caminho errado, esclarecei-nos. Por que permaneceis distantes há tanto tempo? Por quem sois? Atendei-nos. Ouvi as nossas rogativas, reaproximai-vos de nós, por amor de Deus. A essa altura, o pranto embargou-lhe a voz. A pequena assembleia chorava também, igualmente comovida. Quando a meditação séria empolgou a maioria dos corações, incorporou-se Enéas, valendose de Palhares, e exclamou para todos, pronunciando cada expressão em tom enérgico e amigo. Hoje, não iniciamos a palavra espiritual, rogando ao Senhor vos conceda paz e, sim, pedindo-vos, com interesse, guardeis a paz que o Senhor já nos concedeu. Vossa prece comoveu-nos a alma, entretanto, estáis equivocados. Nunca estivemos ausentes do trabalho nobre. Aqui nos conservamos invariavelmente no cumprimento do dever, que é fonte de alegrias. Há mais de um ano, porém, utilizais todo o tempo no comentário venenoso e cruel. Quando não criticais as nações, as coletividades, os lares e as reputações alheias, costumai ferir-vos uns aos outros. Como vedes, meus irmãos, estamos a esperar por vós, que tanto vos distanciastes da obrigação justa. Recordai que é necessário empregar o verbo, no sentido da criação superior. Falai, construindo com a vossa palavra algo de útil para a vida eterna. Não temos, por enquanto, outra mensagem. Quando terminardes as sessões de maledicência, estaremos prontos a iniciar convosco a sessão de Espiritismo Construtivo e de Evangelho Redentor. Daí a momentos, a reunião estava finda e, naquela noite, todos se retiraram do recinto, em silêncio. 44 opiniões alheias. As dificuldades de Dona Josefina Murta eram, indiscutivelmente, bem grandes. Entretanto, se a pobre senhora não encontrava disposição segura para atender às obrigações mediúnicas, é que vivia sempre sob impressões desagradáveis da sensibilidade enfermiça. Logo que se lhe manifestaram os fenômenos de incorporação, procurou aderir, de boa vontade, à tarefa, mas não possuía bastante força para resistir às apreciações desfavoráveis. Josefina, disse-lhe, certa feita, o marido, necessita você de melhor educação mediúnica. Deve compreender que o médium sensato pode melhorar o próprio ambiente, em qualquer reunião. A esposa ouvia, contrafeita, e retrucava, não sei como fazer, Aparício. Nem tudo depende de nós. Isto não, tornava o companheiro, conselheiro, a educação corrige qualquer defeito. As manifestações turbulentas, por seu intermédio, constituem verdadeiro desastre. Josefina levava o lenço aos olhos para enxugar o pranto de nervosismo. E, abespinhada, entrava em rigoroso silêncio. Depois desse dia, quando voltou novamente à sessão semanal, o presidente da agremiação observou-lhe, em tom confidencial. Minha irmã, no instante da recepção de nossos amigos desencarnados, peço-lhe muita atenção. Não se entregue, de maneira absoluta, ao desequilíbrio de nossos irmãos sofredores e perturbados. Controle-se, quanto lhe for possível. Como sabemos, o médium não deve permanecer em extrema passividade. Ainda mesmo nos casos de sonambulismo puro, é imprescindível que o trabalhador sincero esteja vigilante. O tumulto nas sessões desorganiza o serviço espiritual. Espero me releve estas observações. E que me compete o dever de avisá-la em particular. Dona Josefina, muito corada pela advertência ouvida, agradeceu em palavras entrecortadas de pranto. Sentou-se, como de costume, à mesa da oração, sentindo-se envergonhada e ferida. No momento das atividades mediúnicas, porém, absteve-se. O demônio do medo iniciara a ofensiva.
A medianeira das entidades espirituais mobilizou a resistência de que dispunha e permaneceu invulnerável. Terminada a reunião, respondeu às perguntas de Aparício, alegando que, naquela noite, não sentira a menor influenciação. Longe, no entanto, de estudar os deveres legítimos que lhe cabiam à alma e sem qualquer propósito de desenvolver os valores da cultura e do sentimento, Josefina Murta deixava-se conduzir pela sensibilidade atormentada. Guardava consigo muitas noções singulares de amor próprio e cercava-se, na intimidade, de vigorosos preconceitos. Acima de tudo, agastavam-na profundamente qualquer observação que partissem dos outros. Em razão do ocorrido, não mais se confiou ao trabalho de esclarecimento e consolação das entidades sofredoras. Continuando, porém, a frequentar o núcleo espiritista, não só porque o esposo ali recebia valiosa contribuição à saúde, como também porque os seus orientadores invisíveis insistiam pela sua adaptação à tarefa, certa noite, depois de proveitosa reunião, chamou-a direto da casa, sentenciando: Dona Josefina, creio que a senhora está reagindo mais do que deve. Lembre sua missão na mediunidade. Em tal serviço, o instrumento não pode entregar-se, de todo, aos espíritos imperfeitos que nos visitam, mas também não deve negar-se ao trabalho, mantendo-se em extrema atitude de reação. Dê curso à sua tarefa. Não se descuide. Recorde, sobretudo, que o nosso tempo é muito curto na Terra. A interpelada agradeceu e, na reunião imediata, retomou os afazeres medianímicos. Procurou desenvolver sobre si própria o controle possível, comunicou-se, através dela, na primeira noite de retorno ao esforço psíquico, uma entidade bem intencionada, mas em grande perturbação, conversando longamente. Encerrados os serviços, o Sr. Carvalho Serra esclareceu, irrefletidamente, dirigindo-se à esposa de Aparício. Desculpe-me, Dona Josefina, mas na condição de amigo sincero de suas faculdades, cabe-me dizer-lhe que o comunicante desta noite é um grande mistificador. Notei que o patife soube fingir como ninguém. Gesticulou estudadamente e exprimiu-se com indisfarçado fingimento. A médum registrou um choque doloroso. Ferida no fundo d'alma, começou a chorar, convulsivamente. Dominada pelas impressões alheias, abandonou a mediunidade falante e tentou a psicografia. A princípio, movimentava-se-lhe a mão direita, sem rumo exato, traçando sinais ilegíveis. O orientador do núcleo, na 10ª noite de experimentação, endereçou-lhe a palavra amiga. Dona Josefina, admito que a senhora deve fazer o possível para auxiliar as entidades que nos visitam. Repare que há 10 semanas, precisamente, a senhora apenas recebe garatujas. Suponho que se utilize a intuição, mostrando-se mais receptiva, tudo andaria pelo lado melhor. A esposa de Aparício orou, pediu o socorro de Jesus e, auxiliada por generosos amigos da espiritualidade, psicografou extensa mensagem na sessão seguinte. Exultava de contentamento e elevava ardentes agradecimentos a Jesus, quando o diretor da casa tomou as páginas para a leitura em alta voz. Tratava-se de peça edificante, moldada em princípios evangélicos, exortando os companheiros ao serviço do bem, com humildade e fé. Assinava a pequena epístola devotado mensageiro invisível, da equipe de assistência ao grupo. Ninguém, todavia, percebeu a essência educativa e consoladora da mensagem. Todos anotavam, antes de tudo, a forma verbalista e o mentor do núcleo se detinha, a cada trecho, para analisar a letra, a ortografia e a construção fraseológica. Fim da leitura, comentou, impiedoso, em tom grave. Infelizmente, estas páginas não podem ser do emissário que supostamente as subscreve. O português apresenta numerosas falhas. Aliás, é preciso observar que a nossa irmã Josefina permanece ainda em treinamento mediúnico e semelhantes mistificações são naturais e necessárias. A pobre dama prorrompeu em soluços, novamente desalentada. Acalmou-a carinhosamente o esposo. Não há razão para tantas lágrimas, disse, resigne-se querida. Continuemos devotados ao serviço de nossa fé. Dentro de algum tempo, estará você convenientemente preparada e feliz. Não chore assim.
Ergamos nossa coragem. Dona Josefina, no entanto, não conseguiu sofrear o enorme desânimo. Em sua sensibilidade ferida, julgava-se ao desamparo, sem apoio, sem incentivo. Devia, a seu ver, afastar-se dos labores doutrinários para sempre. Tantos espinhos a defrontavam na estrada e tantas advertências ouvia, que deliberou interromper o desenvolvimento de ordem psíquica. Prosseguiu frequentando invariavelmente o núcleo, em companhia do esposo, mas tornou-se intencionalmente impassível. Sentia a presença dos desencarnados, ouvia-lhes os apelos, contudo, negava-se agora a qualquer colaboração nas atividades de intercâmbio. A sua mãezinha, que desde muito lhe antecedera os passos ao além-túmulo, implorava-lhe atenção para com os deveres assumidos, destacando a necessidade de paciência e buscando curar-lhe as chagas da sensibilidade doentia. Josefina, porém, fizera-se igualmente surda aos apelos maternos. Afirmava-se cansada de fracassos e desilusões. E, longe de refletir na extensão dos bens que poderia espalhar, intoxicava-se com as migalhas de ignorância que o mundo lhe atirava ao campo de serviço redentor. Declarando-se extremamente ofendida, resistiu a todas as solicitações do esposo e dos mais sinceros amigos. 30 anos correram celeres sobre a sua atitude de retraimento e negação, até que a morte lhe requisitou, de novo, o corpo físico. Num misto de aflição e esperança, entregou-se ao grande transe. Com inexprimível assombro, porém, verificou, à última hora, que sua abnegada mãe se mantinha, em pranto, junto ao leito mortuário. Preocupada e receosa, desligou-se do veículo carnal com dificuldade inexprimível e, exausta, abraçou-se à genitora, exclamando, por fim: minha mãe, por que choras? Não é a morte a vida eterna? Não estaremos juntas para sempre? Ah, minha filha, redarguiu a benfeitora, lacrimosa, venho acariciar-te no limiar da nova vida, entretanto, não te retiraras ainda do mundo. Não cumpriste a tarefa, junto à família espiritual que o Senhor te confiou. Que dizes? Perguntou Josefina, aterrada. Reporto-me ao teu grupo doutrinário, querida filha. O mestre não nos reúne uns aos outros casualmente. Em cada situação da vida, há um dever mais alto que é necessário cumprir. E agora terás duplicada luta pela ausência do corpo terrestre. Mas, minha mãe, tornou a desencarnada, não cumpri os meus deveres de esposa, não me dediquei ao marido até ao fim. A prestimosa mensageira fixou um gesto triste e acentuou. Em semelhante setor do aperfeiçoamento, és a obreira plenamente aprovada. No entanto, esqueceste as tuas obrigações de irmã, porque, em verdade, não vieste ao mundo para te embaraçares nas opiniões alheias, e, sim, para realizar a vontade do Senhor, em ti mesma, no serviço aos semelhantes. 45 A proibição de Moisés. Conta-se que, no deserto, ao tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram os recursos de fornecer ao mundo novo roteiro de revelações. Com semelhante empreendimento, os homens poderiam excursionar aos domínios da morte, aprendendo, pouco, a se aprimorarem, de acordo com a lei divina. Concretizado o projeto, cujas particularidades eram privativas das autoridades superiores, intercâmbio natural se faria entre os vivos do planeta e os vivos do além, religando-se a Terra, gradativamente, ao paraíso perdido, pelo reajustamento espiritual de seus filhos. Informado quanto à iniciativa, o grande legislador dos hebreus passou a colaborar com os instrutores desencarnados, na execução da experiência. Organizaram-se os primórdios do serviço. Necessitavam, para começar, de um organismo feminino, suficientemente passivo, que atendesse na qualidade de medianeiro, entre os dois mundos. Ouviria ela os espíritos desencarnados e encarnados, com a serenidade precisa, colocada num campo de vibrações delicadas entre ambas as esferas, iniciando-se dessa forma, o arrojado experimento. O assunto era novo e interessaria a milhões de seres. Em razão disso, a mulher instrumento exibiria trajes despistadores para não provocar obsessões afetivas. Não se lhe identificaria a condição pelas vestes. Envergaria túnica de homem e não seria conhecida nem pela feminilidade interior, nem pela masculinidade aparente.
Seria o oráculo, destinado a abrir novos caminhos à mente do povo escolhido. Os hebreus teriam direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes, numa cota de 20% das atividades, reservando-se os demais 80% de possibilidades da tarefa ao plano espiritual, a benefício coletivo. Quanto ao oráculo, manter-se-ia em posição de serviço desinteressado a todos, sem grandes laços no coração para não comprometer a obra e cultivando o trabalho comum do pão de cada dia pelo suor digno, de modo a não parecer orquídea dos mortos ou sanguessuga dos vivos. Encontrada a pitonisa, que se submeteu às condições estabelecidas, encetou-se o trabalho. Moisés rejubilava-se. Quem sabe? Talvez a iniciativa viesse melhorar o espírito geral. O povo necessitava iluminação pelos dons celestes. Tentava explicar diariamente as obrigações da alma para com o Deus único, entretanto, encontrava somente dureza e ingratidão. A intervenção pública da esfera maior provavelmente lançaria imensa luz sobre o Decálogo. Os mandamentos divinos, certo, seriam interpretados com a beleza sublime de que se revestiam. E o testamento do céu seria glorificado. Inaugurou-se o serviço com grandes esperanças. As primeiras semanas foram de ação ambientadora, que se consumou, aliás, com a rapidez do relâmpago. Quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, o ministério assumiu características inquietantes. Judeus de todas as tribos afluíram de todos os lados. Do deserto em que se achavam, partiram mensageiros para as regiões circunvizinhas, espalhando a notícia. Descendentes de Abraão em Mara e Socofe, Orma e Ezebom foram cientificados. Remanescentes de Israel, no Egito e na Caldeia, receberam informes. E, em breve, rodeava-se o oráculo de impulsiva multidão. Moisés, que se alegrara a princípio, tremeu de receio. A pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se, de um instante para outro, qual frágil barquinho no dorso de vagas enfurecidas. Sustentada por um fio do plano espiritual que, a custo, lhe evitava completa imersão nos estranhos recôncavos do abismo, resistiu, corajosa, nos primeiros tempos, e a missão prosseguiu, se bem que anormalmente. O povo, ao qual se destinavam as benções do intercâmbio com a esfera superior, não compreendeu o serviço instituído. Ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos. Não desejava informar-se quanto à natureza da luz que visitava o Sinai e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que, mais tarde, atingisse mais altos círculos da vida. Queria gozar a hora presente, assenhorear-se de patrimônios dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos, construir carros de triunfo sanguinolentos. Para isso, o oráculo, ao invés de ouvir a espiritualidade superior que o sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rasteiros interesses da vida material. Cruelmente enganados pelas próprias ilusões, homens e mulheres de Israel cobriam-no de glórias exteriores, transportavam-no, de um lugar a outro, sob manifestações festivas e impunham-lhe destaque singular nos galarins da fama. E a tarefa prosseguiu. Abnegados orientadores da vida mais alta acompanhavam a missão sempre dispostos a beneficiar, todavia, nunca chegaram a 10% das realizações elevadas que lhes competiam. O povo apenas procurava fugir à execução dos desígnios do Pai Supremo. Não pretendia ouvir as vozes do alto e sim fazer vozerio e tumulto embaixo. De modo algum, desejava elevar a terra à luz do reino celeste e sim converter o reino divino em escuro subúrbio das paixões terrestres. Em face dos benfeitores que vinham atendê-lo, solicitamente, intentava somente alijar dificuldades benéficas, resolver questões profundamente inferiores do drama evolutivo, com plena obtenção de favores baratos e elixires da juventude. Ninguém procurava trabalhar, iluminação, elevação, conhecimento, aperfeiçoamento ou melhoria própria. Em vista disso, o oráculo era muito mais pomo de discórdia terrestre que elemento de construtividade espiritual. Vivia como um terreno litigioso, provocando malquerenças e desentendimentos sem fim.
Tantas lutas estéreis foram acessas, que os missionários de cima deliberaram interromper a experimentação. A turba era demasiado infantil para receber a revelação que não chegava nem mesmo a vislumbrar. No auge da tempestade que se fazia cada vez mais intensa para a opinião israelita, cortaram o fio de ligação e o oráculo desapareceu no torvelinho. Acirrou-se a tormenta. Azedaram-se os debates. Surgiram deploráveis semeaduras de ódio, desânimo e desesperação. O grande legislador, apavorado com as atitudes de sua gente, escreveu então as celebres palavras do capítulo 18, do Deuteronômio, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. E a proibição perdurou, oficialmente, no mundo, por mais de 1000 anos, até que o Cristo, em pessoa, a abolisse, no cume do Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés, perante os discípulos espantados. 46 No portal de luz. À frente do anjo amigo, que mantinha amorosa vigilância no portal de luz, entre a terra e o céu, o crente recém-vindo da luta humana rogou passagem, pronunciando formosas palavras em nome de Deus. O representante da divindade, porém, depois de fitar-lhe os braços com demorada atenção, inquiriu: que traz? O candidato ao ingresso no paraíso comentou, espantadiço. Sempre respeitei o Senhor e adorei-o nas casas que o mundo consagra à majestade divina, reconheci a grandeza do Evangelho, aceitando-o por sublime código de salvação da humanidade, interpretando os grandes filósofos e pensadores do passado por embaixadores dele em favor do aperfeiçoamento gradual de nossa inteligência. Guardei a fé em todos os acontecimentos da vida, nunca me esqueci da reverência que os mortais devem ao céu, ouvi com acatamento as elucidações de todos os pregadores da verdade, arquivando-lhes o bom conselho. Jamais perdi a esperança na justiça perfeita que rege o universo. Cada manhã, tanto quanto cada noite, cultivei a prece sentida e pura, pedindo a assistência do alto, prestei culto aos livros sacros, meditando-lhes os textos iluminativos, fugi, quanto pude, à presença dos ingratos e dos maus, abominei a companhia dos pecadores, censurei os criminosos, por espírito de defesa leal do bem, não combate as religiões, por reconhecer a feição sublime de cada uma, procurei guardar uma consciência sem mancha. Evitava o contato com qualquer lugar onde subsistisse, temi os desvairamentos da carne e afastei-me de todas as pessoas que poderiam induzir-me à tentação para a vida impura. Acreditei que a retidão deve orientar todos os negócios, sabendo que a paciência é tesouro sagrado, nunca me abeirei de problemas intrincados, para não perdê-la, convencido de que a paz é um dom celeste, colocava-me à distância de todas as pessoas irritadiças ou encolerizáveis, de modo a manter-me em segurança espiritual e, ao fim dos meus dias terrestres, fiz de meu aposento e de meu lar o remanso confortador, em deliberada fuga dos homens e dos problemas, a fim de aguardar a morte com a pureza possível. E fixando no funcionário celeste os olhos suplicantes, acentuou: tudo fiz para não ofender o Senhor. O anjo sorriu, complacente, e objetou, com expressão fraterna: meu amigo, suas afirmativas demonstram-lhe o fino trato espiritual. A cultura, a crença e a vigilância proporcionam brilho invulgar à sua individualidade subjetiva, entretanto, suas mãos permanecem apagadas. A passagem aqui, porém, está condicionada à irradiação da luz que cada espírito possui, em maior ou menor grau, dentro de si mesmo. E afagando o inteligente aspirante, concluiu, bondoso. Com tanta luz interior no cérebro, que fez em sua passagem no mundo. Foi então que o crente, tão loquaz na exposição dos próprios méritos, baixou a cabeça, entrou em silêncio e começou a pensar.